Fala pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo vou mostrar alguns exemplos de uso do módulo DateTime em Python. O módulo DateTime é utilizado para a gente trabalhar com tipos básicos de data e hora. O Python ele tem alguns módulos separados na sua biblioteca padrão que permitem trabalhar com data e hora, como por exemplo os módulos Calendar, Time e o DateTime, que é o assunto desse vídeo. O DateTime ele fornece várias classes para manipulação de datas e horários. E o foco principal desse módulo é a extração de dados para manipulação e para exibição formatadas dos resultados. Esse módulo tem 6 classes principais: Date, Time, DateTime, mesmo nome do módulo, Time Delta, TZInfo e Time Zone. Vou mostrar exemplos de algumas dessas classes nesse vídeo. Antes disso, vamos dar uma olhadinha na documentação oficial. Então aqui no site docs.python.org nós temos a documentação completa do módulo DateTime. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você dar uma olhadinha depois, porque tem muita, mas muita informação aqui. Olha a quantidade incrível de informação que tem. Então nesse vídeo eu vou fazer uma pequena introdução, mostrar alguns exemplos e depois você vem aqui na documentação para se aprofundar. Bom, vamos lá então. Voltar aqui para o meu Jupyter Notebook e a gente vai ver alguns exemplos que eu já deixei prontos aqui, preparados para a gente rodar e discutir. O primeiro passo é importar o módulo com suas classes. Então, from DateTime, import. Eu vou usar DateTime e Time Delta nesses exemplos. Então, eu vou rodar esse primeiro comando. Beleza. Eu importo explicitamente essas classes para não ter que ficar digitando o nome do módulo, ponto, o nome dos métodos que eu vou utilizar, por exemplo. Então, já importei direto o que eu vou utilizar nesse vídeo. Vamos ao primeiro exemplo propriamente dito. Mostrar a data e hora atuais. Então, eu quero saber qual que é a data e a hora neste momento, agora. Eu vou usar para isso datetime.now. Olha só, .now. Now significa agora em inglês, então é o método now. Eu vou atribuir o retorno desse método a uma variável data e hora e mando escrever na tela essa variável. Então, rodando esse exemplo, ele vai me trazer essa string toda aqui, dizendo que hoje é ano 2022, mês 7, dia 14, portanto 14 de julho de 22, e agora são 18 horas, 28 minutos, 57 segundos e mais uns quebradinhos. Legal? Veja que vem nessa formatação, o ano primeiro, depois mês, depois dia. Mas aí a gente vai ver como fazer para exibir essa data no formato adequado para o nosso calendário. Beleza? Então tá aí, método now. Bom, nós temos um método chamado strftime, que é um método para a formatação dos objetos de data em strings legíveis. str de string, f de formatted, time, tempo. Então é o tempo formatado em string. Esse método vai receber como parâmetro uma diretiva. Essa diretiva vai ser usada para formatar a string do jeito que você quer. Naquela página de documentação que eu acabei de mostrar, você vai encontrar as diretivas. Vamos dar uma olhadinha nelas. Tem um link direto para algumas delas, até para a gente entender melhor. Existe também o outro método strptime, que vai transformar uma string num objeto datetime, o inverso. Né? Você vai ler a string aí do seu programa, que o usuário entrou, por exemplo, na forma de string com os valores e transformar num objeto datetime para manipulação. A gente vai ver exemplo também disso daqui a pouco. Os códigos de formatação ou diretivas estão aqui embaixo, que servem para ambos os métodos. Então, olha só. Diretiva. Porcentagem A significa nome do dia da semana, como um nome abreviado. Exemplo, sun, moon e assim por diante. Em inglês. Porcentagem A maiúsculo seria o nome do dia da semana, de acordo com o locale, só que completo, no nome inteiro. E aí depende do idioma ou do locale que você está usando na sua máquina. E aí temos muitas outras, lógico que eu não vou ficar explicitando cada uma delas, é só você dar uma olhadinha. Tem um monte delas e outras diretivas adicionais. Tá? Beleza, eu vou usar algumas delas aqui ao longo do vídeo. M maiúsculo minuto, S maiúsculo segundo, H maiúsculo hora e Y maiúsculo ano. Então essas são as mais importantes, as que eu vou utilizar. Vamos voltar lá para o nosso notebook e vamos fazer alguns testes. Olha só. Mostrar o nome do mês de uma data. Então eu tenho uma data, eu quero só o mês. Como é que eu faço? Para isso eu vou usar a função, o método datetime, e passo para ela uma string, né, valores separados por vírgula no caso, com o ano, o mês e o dia.
nessa sequência, nessa ordem. E aí eu mando imprimir o objeto data e hora, usando para isso, aplicando o objeto strftime. E aí eu vou utilizar, olha só, essa diretiva, porcentagem B, a diretiva entre aspas. O que essa diretiva vai fazer? Vai trazer o mês, olha só. Rodando October. Então ele está dizendo que desses 3 valores aqui, que é uma data 31 de outubro de 2019, o mês é outubro, October. Se eu substituir o B maiúsculo por um M minúsculo, eu também vou ter o mês, porém na forma de número, mês 10. Legal? Bem simples, bem tranquilo. Só aplicar o strftime com a diretiva em cima do objeto que você tem datetime. Então, o data e hora é um objeto datetime. Mostrar data e hora atuais com os métodos today e now. Então, o método today traz informações sobre o dia de hoje e o método now traz informações sobre o momento de agora, incluindo hora, minuto e segundo que você precisar. E aí você já pode aplicar a formatação direta aqui, ó, na hora de criar o objeto. Aqui eu estou criando o objeto hoje e o objeto agora, com o retorno desses 2 métodos, today e now, já formatados. No caso, today eu quero dia, mês e ano, nessa ordem. E para o now, eu quero dia, mês e ano, espaço, hora e minuto. E aí eu mando imprimir na tela ambos com essas mensagens. Vamos ver o resultado. Run. Dia de hoje é 14 de julho de 2022. Olha só, agora num formato que faz mais sentido para a gente. Data e hora atuais, 14/7/22, 18h33. Então, relembrando, para a gente mostrar a data e hora formatadas, basta utilizar o método strftime, passando as diretivas que você quer. Tá? E aí você vai obter a informação no formato que você desejar. Aqui, por exemplo, eu coloquei dia, mês e ano. Vamos supor que eu queira só o dia e o mês. Eu posso tirar o ano daqui, executar, e aí ele vai dizer que é 14 de julho às 18h34. Você passa as diretivas que você precisar, beleza? Se eu precisar saber o ano atual e o nome do dia da semana, também posso fazer da seguinte forma. Eu crio meu objeto data e hora, chamando datetime.now. Depois eu mando imprimir data e hora .year. O que é .year? É um atributo que representa o ano que está armazenado ali dentro. Também posso fazer dessa forma. E, usando o strftime, eu posso passar uma diretiva, como no caso porcentagem A, para mostrar o nome do dia da semana. Então, se eu rodar esse código, ó, 2022, ele pegou o ano, year, desse objeto data e hora, tá? E também mostrou o dia da semana, que nesse caso é Thursday, quinta-feira no meu caso. Então basta acessar o seu objeto de data e hora e fazer a operação que você necessita. Como é que a gente cria um objeto de data ou de data e hora? É bem simples, é o que a gente acabou de fazer. Você dá um nome para esse objeto e atribui a ele o retorno de uma função como datetime. E aí você passa os parâmetros que forem adequados. Aqui, por exemplo, eu vou criar um objeto de data cujo valor é esse daqui. E aí, se eu mandar rodar, ele vai me dizer 2022, mês 7, dia 10. Olha só, como eu não passei o horário, ele coloca o horário como sendo 000. Para passar o horário, basta colocar a vírgula aqui no final e passar mais parâmetros nesta ordem, hora, minuto e segundo. Nesse caso, eu queria um objeto só de data, porque eu só passei a data. Mas eu poderia criar um objeto de hora também, desta forma. Usando, olha só, time, em vez de usar datetime, eu posso utilizar time, passando para ele parâmetros como hora, minuto e segundo. Nesse caso aqui eu estou explicitamente dizendo que a hora vai ser igual a 12, minuto igual a 15, segundo igual a 20. Eu criei esse objeto hora. Se rodar, está lá, 12 horas, 15 minutos e 20 segundos. Então você pode ou usar a hora atual ou criar um objeto de hora com um horário específico, depende da sua aplicação. Vamos ver mais um exemplo. Como transformar uma string em data? Então vamos supor que o seu programa capturou essa string aqui a partir de um processo qualquer do usuário. O usuário digitou isso, por exemplo, ou capturou em um banco de dados. E agora eu preciso transformar isso num objeto datetime ou date para poder fazer algum tipo de operação ou processo de cálculo em cima. Então é bem simples. Aqui é texto, data texto recebeu essa string, olha só, está entre aspas. Tá? E aí, para transformar essa string num objeto datetime, a gente vai usar este método, strptime, não é ftime, ptime. E aí você vai passar a data de texto
né, a variável que contém a string, vírgula, e o formato que você quer usar. Esse formato é importante, porque esse formato que vai dizer qual parte dessa string será qual parte do meu horário. Estou dizendo que o primeiro item vai ser um dia, o segundo o mês, o terceiro vai ser o ano. O M minúsculo, lembra, significa mês com números. Mês representado pelo seu número. Mês 5 ou mês de maio, no caso. Então, se eu rodar, está lá. Criei 210511. E claro, sempre posso aplicar aqui o método strftime para mostrar isso aqui na ordem que eu quiser, como a gente fez ali em cima. Também posso trabalhar com o horário UTC, que é o tempo universal coordenado, fuso horário padrão, a partir do qual se derivam os demais fusos horários. Então, se eu rodar um UTC Now, olha só, esse aqui é o método que a gente vai usar, UTC Now, UTC agora. Ele vai me dizer que o horário padrão UTC agora são 21 horas e 39 minutos. Aqui onde eu estou, na cidade de São Paulo, Brasil, são 18 horas e 39. Portanto, o meu relógio aqui tem 3 horas a menos do que o relógio UTC, que é o tempo padrão, por exemplo, de Londres. Aqui eu mandei formatar usando strftime para mostrar hora e minuto nesta ordem específica. Não coloquei os segundos. Tá? Pode colocar os segundos se quiser. Beleza? Então tá aí, para a gente saber a hora UTC, e a partir dessa hora UTC a gente pode fazer cálculos para outros fusos horários. Muito bem. O que mais? Como a gente criou um objeto anteriormente de data, a gente também pode criar um objeto de hora. E a gente já fez anteriormente, eu vou rodar de novo, bem tranquilo, tá? O mesmo horário de antes. E aqui uma coisa bem interessante. Olha só, eu vou trocar esses elementos de posição. Eu vou colocar o minuto primeiro, a hora depois, e os segundos eu vou deixar por último. Se eu rodar, continua funcionando, então não importa a ordem. A partir do momento que você nomeou os argumentos do método, ele vai funcionar tranquilamente. Ele sabe exatamente que o 12 é de hora e não de minuto. Tá? Então você pode fazer isso aqui também. Vamos ver agora algumas coisas interessantes. Posso fazer contagens de diferença entre datas. Por exemplo, quero saber quantos dias faltam para o meu aniversário. Quanto tempo falta para eu fazer aniversário? Bom, eu vou criar uma constante chamada meu aniversário, que vai ser um objeto datetime, que vai receber esses parâmetros. Aqui eu coloquei o ano do meu próximo aniversário, o mês 12 em dezembro, o dia 21, já marquei na agenda aí. E o horário 14, sim, porque eu nasci às 14 horas. Eu coloquei até o horário, isso faz diferença, porque para calcular a diferença de datas, o Python vai levar em consideração, ou esses métodos vão levar em consideração até mesmo o horário específico. Aí eu vou criar uma variável contagem, um objeto contagem, que vai ser o meu aniversário, a data futura, menos datetime.now, a data presente, o momento de agora. E aí eu mando ele escrever na tela o conteúdo desse objeto contagem, mas eu não quero tudo. Eu quero apenas o valor dos dias. Eu vou fazer primeiro sem os dias. Eu vou tirar esse ponto days. E vou rodar. Então faltam 159 days e tudo isso aqui. 19 horas, 18 minutos, 8 segundos e mais isso aqui tudo para o meu aniversário. Beleza. Contagem regressiva. Agora, essa informação aqui é desnecessária. Eu quero só saber quantos dias faltam. Então, eu chamo ponto days para pegar só essa parte aqui do resultado. E aí, ao rodar, ele fala que faltam 159 dias para o meu aniversário. Falta bastante tempo ainda. Outra coisa que a gente pode fazer é criar um objeto data a partir de uma string com outro método. O método fromIsoFormat, um método bastante interessante. Esse método aqui vai pegar uma data que esteja formatada no padrão ISO, tá? Entre aspas, como essa data que eu coloquei, o ano, tracinho, mês, tracinho, dia, e vai transformar num objeto data, que eu criei aqui com o nome de data mesmo. E aí eu posso imprimir na tela na ordem que eu quiser sempre. Olha que interessante. Então, 13 de julho de 2022, que foi ontem no caso. Então, se minha data estiver nesse formato, também posso utilizar esse método fromIsoFormat para formatar o ISO em um objeto do tipo datetime. Então, uma outra possibilidade. Está tudo na documentação oficial lá, gente. Sempre dê uma olhada. Uma outra forma da gente adicionar ou subtrair dias, horas, minutos e segundos é usando timeDelta. É uma outra classe também pertencente ao datetime que a gente importou lá no comecinho. Vamos supor que eu queira saber o seguinte. Data futura igual a datetime.today, hoje,
mais um time delta. O que esse time delta vai fazer? Delta é deslocamento, lembrar das aulas de matemática, física. Então, um deslocamento no tempo. Esse deslocamento eu estou dizendo que vai ser em 10 dias. Eu estou somando, portanto é daqui a 10 dias. Então, este meu objeto data futura ele vai armazenar uma data. Mas qual data? A data de hoje mais 10 dias. Ele vai me dizer que dia será daqui a 10 dias exatamente. E aí, basta imprimir a data. Eu coloquei dia, mês e ano aqui para a gente saber que daqui a 10 dias será o dia 24 de julho. Que hoje é 14 mais 10, 24. Perfeito. Se eu colocasse aqui em vez de 10, eu colocasse 1000. Daqui a 1000 dias, qual será o dia? Será 9 de abril de 2025. Tá? E assim por diante. Então isso aqui é bastante útil, por exemplo, para você fazer aplicações financeiras, aplicações que rolam juros ou financiamentos, né, baseados em dias, semanas ou meses de longo prazo. Uma aplicação interessante para isso. Então, time delta. Você passa o time delta, especifica o número de dias, por exemplo, ou de meses, e aí você pode somar ou subtrair também. Também é possível subtrair. Né? Posso colocar menos aqui em vez de mais. E aí, se eu rodar, ele vai me trazer 18 de outubro de 2019. Então, 1000 dias atrás. Curiosamente, nessa data aqui, por coincidência, eu estava viajando. Então, já fazem 1000 dias da minha última viagem. E depois veio a pandemia, e aí nunca mais pude viajar para lugar nenhum. Até o momento, pelo menos. Que interessante. O que mais? Quase acabando, hein, gente? Existe um outro módulo chamado DateUtil, tá? Que é um módulo que fornece umas extensões importantes e úteis para o DateTime. Então, eu consigo expandir a funcionalidade do DateTime usando também o DateUtil. Ele tem uma classe chamada RelativeDelta, que permite adicionar ou subtrair outros períodos de tempo, não só dias, como a gente acabou de ver com o time delta, mas também trabalhar com meses ou anos. Então, para isso, a gente tem que importar, eu vou importar especificamente o RelativeDelta, usando essa string, from DateUtil.RelativeDelta, import RelativeDelta. E aí eu vou criar uma data atual, usando datetime.today. Vou criar um objeto delta, que vai equivaler a 3 anos, 2 meses e 10 dias. Veja como a gente escreve aqui. Years igual e o número de anos no futuro ou no passado. Se é no futuro, você põe mais. Se é no passado, você põe menos. Meses, a mesma coisa, months. E dias, a mesma coisa com a palavra days. E aí é só fazer a aritmética normal, tranquila. Data futura igual data atual mais o delta. Ou menos o delta, se você quiser dias no passado. E aí manda escrever o resultado. Então, com o RelativeDelta, eu quero saber qual vai ser a data daqui a 3 anos, 2 meses e 10 dias, especificamente. Rodando, vai ser 24 de setembro de 2025. Olha que legal. Uma outra classe importante para você aprender com esse módulo DateUtil. E da mesma forma, eu posso olhar para o passado também. Que dia era há 180 dias atrás? Então, é só fazer datetime.today mais o time delta. Veja que é sempre mais. Tá? O time delta, no caso, dentro dele é que você vai especificar se o tempo é para o futuro ou para o passado, se é mais ou menos, se eu vou subtrair ou somar. Então, aqui vai ser sempre mais. E aí, olha só, 180 dias atrás, foi no dia 15 de janeiro de 2022. Tranquilo? Isso aqui, por algum motivo, replicou. Vou até excluir essas células aqui, não preciso dessa e nem desta. A documentação oficial já foi mostrada, está aqui o link. Vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo. Então é isso, gente. Neste vídeo eu fiz uma pequena introdução ao módulo DateTime do Python, expliquei mais ou menos para que ele serve, espero que você tenha entendido. Mostrei alguns exemplos de uso e evidentemente dá para fazer muito, muito mais do que isso. E para que você aprenda a trabalhar legal, eu deixo aqui embaixo o link da documentação oficial DateTime. E no próximo vídeo vamos falar sobre outros módulos interessantes do Python. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamento, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boston Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima.
Obrigado e até a próxima!